O que faz o engenheiro de produção? Enquanto outras engenharias costumam se ocupar com o projeto de coisas, a engenharia de produção frequentemente se ocupa com o projeto do ambiente e das ações que vão materializar coisas, definindo o que, como e quando certas ações devem ser executadas e monitoradas para se obter o melhor resultado possível. A engenharia de produção se torna imprescindível quando precisamos definir a forma de proceder em situações complexas e importantes, sendo que essa importância pode ser financeira ou não. Para ser mais específico, vamos pensar em alguns exemplos de contextos em que a engenharia de produção é capaz de fornecer respostas em suas diferentes áreas. A engenharia de produção já começa sua atuação no desenvolvimento de novos produtos e serviços, iniciando pela busca por informações do mercado, de tecnologia, da concorrência, alinhando essas informações com a estratégia da organização para definir as especificações do projeto a ser desenvolvido e de seu processo produtivo, além do lançamento e o planejamento de descontinuidade do produto no mercado. Já no processo de produção, o engenheiro irá projetar o sistema de produção em si, definindo para cada produto o seu ponto de desacoplamento, que divide o processo em parte da produção baseada por previsão e parte da produção sob encomenda. Essa definição será importante para a escolha do arranjo físico mais adequado, o qual irá definir, por exemplo, a localização dos estoques, das linhas de montagem, das células de produção com diferentes máquinas ou dos setores com máquinas iguais agrupadas. Para a parte anterior ao ponto de desacoplamento, quando existente, devido à previsibilidade, o foco da engenharia de produção é trabalhar em mais eficiência e volume, por meio de recursos mais especializados, visando deixar o produto mais barato, devendo compensar a menor possibilidade de customização. Para a parte posterior ao ponto de desacoplamento, quando existente, o engenheiro precisa conceber e operar um sistema com ferramentas e maquinários flexíveis para permitir a customização, mas que seja ágil o suficiente de modo que o prazo não desestimule a preferência do cliente em pagar mais pela customização. O projeto do sistema inclui também o projeto dos postos de trabalho, com a definição dos métodos que sejam os mais eficientes e projetados em um ambiente que traga conforto e segurança de acordo com os preceitos das áreas de ergonomia e segurança do trabalho. Frequentemente, na concepção de sistemas, o engenheiro de produção precisa também gerenciar projetos, analisar custos, indicadores contábeis e investimentos, avaliando, por exemplo, a viabilidade da aquisição de uma nova máquina para um setor de pintura ou da automação de um processo de montagem ou ainda a periodicidade ideal para a substituição de equipamentos equivalentes. Além do projeto do sistema, a engenharia de produção traz ferramentas para a operação eficiente e responsável social e eticamente do sistema concebido, realizando para isso, por exemplo, atividades de previsão estatística, de dimensionamento, de sequenciamento, de atribuição e de escolha. Vejamos alguns exemplos. Para operar qualquer sistema, é preciso realizar uma série de previsões. Nesse sentido, a estatística é uma grande aliada à engenharia de produção, contribuindo também em muitas outras áreas, como no projeto e utilização dos gráficos de controle, utilizados no monitoramento da qualidade, assim como também para a manutenção preditiva e na definição de estoques de segurança. Já neste exemplo simplificado do problema de dimensionamento de lotes monoestágio e monoproduto, temos um sistema de produção de barcos totalmente sob previsão. Para produzir de 1 até o limite de 4 barcos, é necessário alugar um guindaste por 4 unidades monetárias para todo mês. Em cada mês, há vendas para atender e é possível estocar a produção do que não for vendido, a um custo de 1 unidade monetária por unidade estocada por mês, sendo que pode-se estocar no máximo 3 unidades por mês. Caso se opte por produzir em todos os meses, o custo com aluguéis seria alto, enquanto que se produzir em poucos meses, o custo de estoque subiria demais. Qual seria o melhor esquema de produção possível visando minimizar custos totais de estoque e de aluguel? Pause o vídeo e tente encontrar uma solução. Para esse caso, o problema pode ser resolvido com a resolução desse modelo matemático, e como resultado, temos a seguinte solução ótima, com custo mínimo de 21 unidades monetárias. Muitas outras particularidades poderiam ser modeladas. Aliás, a criação de modelos matemáticos a serem solucionados computacionalmente é uma das especialidades da engenharia de produção, denominada pesquisa operacional, que os utiliza principalmente para prescrever as melhores soluções para problemas complexos e importantes em inúmeros contextos, tais como de produção, logística, misturas, finanças, investimentos, carregamentos de navios, controle de emissão de poluentes, corte de chapas, aquisição de máquinas, definição de estratégias, engenharia estrutural, operação de dutos, alocação de mão de obra, programação de operações, entre muitos outros.
Nesse exemplo de problema de sequenciamento, uma padaria tem uma encomenda de um pão, um bolo e uma torta, que passam pelos recursos de preparação, micro-ondas, maceira, forno e acabamento. Se o confeiteiro define a sequência de produção com o pão primeiro, a torta e depois o bolo, ele termina a encomenda em 2 horas e 20 minutos. Utilizando técnicas de pesquisa operacional, é possível chegar no menor prazo de entrega possível, sequenciando primeiro o bolo, o pão e depois a torta, e a encomenda seria concluída com qualidade em 2 horas e 4 minutos. Aliás, assegurar o nível de qualidade requerido é o objetivo da área de engenharia da qualidade, a qual traz uma série de ferramentas para o planejamento, controle e melhoria dos processos. Já como exemplos de atividades de atribuição, temos modelos específicos para designar da melhor forma lotes a máquinas, atividades em postos de linhas de montagem ou a pessoas, itinerários a certas aeronaves ou mesmo cirurgias a salas e horários, de forma a maximizar algum critério de desempenho. Todas essas atividades podem ser pré-visualizadas em ambientes virtuais, por meio da modelagem por simulação, a qual pode também ser uma importante aliada no planejamento operacional, sobretudo para lidar com certezas. A escolha de criar vários canais de atendimento iguais em um serviço com filas ou dividi-los em diferentes especialidades, por exemplo, pode ser definida a partir de modelos de simulação. Além da operação do sistema em si, faz parte do escopo de estudo da engenharia de produção o gerenciamento da cadeia de suprimentos, isto é, o planejamento do fluxo de todas as matérias-primas ou peças de reposição para manutenção até chegar numa certa indústria e o fluxo do produto até chegar ao cliente final, definindo desde questões táticas e estratégicas de logística, como a localização de centros de distribuição ou definição de canais logísticos, como também questões operacionais, como a definição do roteamento de veículos ou a melhor forma de utilizar os canais definidos por meio dos modelos de transporte, por exemplo. É comum que, para conceber e operacionalizar sistemas de produção, surja a necessidade da compreensão de fenômenos físico-químicos, como no caso da operação de sistemas de abastecimento de água, por exemplo. Esse é um dos motivos que justifica a sólida base quantitativa dos cursos de engenharia de produção. Existem ainda cursos específicos de engenharia de produção, voltados para uma preparação maior para alguns setores, como mecânico, elétrico, civil, agrícola ou ainda outros. Se você gostou desse conteúdo e quer receber avisos de novos vídeos, se inscreva no canal e ative as notificações.